Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Uma excelente semana para você e para sua família. Bom domingo, Deus abençoe a todos nós, que possamos ir ao encontro do Senhor para encontrá-lo na Eucaristia. Bom, hoje quero respondendo uma pergunta que me chegou essa semana. Uma senhora me perguntou se essa semana que passou, né? Se era errado a mulher fazer a ligadura de trompas, acho que era essa expressão que ela usou, a esterilização, né? Eu disse, olha, semana que vem eu vou falar sobre esse assunto. Engraçado que eu acordei de madrugada lembrando disso. Aí eu resolvi falar. Eu já explico sobre isso no livro Igreja Católica Esplendor da Verdade. Se você quiser adquirir, você dá uma olhada, né, nesses assuntos sobre a moral católica que está a partir da página 154 do livro Igreja Católica Esplendor da Verdade, que é um livro bom para se aprender muita coisa da doutrina católica. Tem filho na catequese, adquire e dá para ele que ele vai aprender coisa muito boa. Muito bem. Engasgando aqui, só Deus sabe com o quê. Bom, vamos lá. Então, aí vem aquela questão. É certo ou errado? É errado. A resposta é para Madalena. Cadê? Ela falou o nome da cidade aqui. Então, eu salvei aqui. Madalena. É aqui da Bahia, né? E a resposta é exatamente essa. A igreja não permite nem a mulher, nem ao homem a esterilização, né? A igreja condena esse método. Mas Pedro, como é que vai se encher a casa de filho? Bom, famílias grandes é sempre bênção de Deus. E engraçado que eu soube, não lembro quem foi que me comentou, de que é uma catequese que eu fiz aí alguns dias atrás, alguém no comentário fazia uma crítica, né? Porque Pedro só tem 2 filhas. E tu quer que eu faça o quê? Eu não sei fazer milagre, não, gente. Não sei, não. Deus só me deu 2. Tu quer que eu faça o quê? Né? Então, tem 2 porque veio 2. Mas nunca usamos nada. Pronto. Só para esclarecer. Alguém pode ter lido essa crítica de alguém que falou que Pedro Regis deveria ter 10 filhos. Se viesse 10, estava aqui, todos os 10 aqui fazendo zoada dentro de casa. Mas só veio 2, né? 2 bênçãos. Então, eu vou aqui, na opinião de Pedro Regis, tá? É doutrina da Igreja Católica. Então, vamos, o que a Igreja diz? Aqui no nosso site Apelos Urgentes tem um documento
né, o Familiares Consórcio de João Paulo II, né, que vai nos ensinar acerca disso aí. Deixa eu ver aqui. A igreja é chamada a manifestar novamente a todos, com uma firme e mais clara convicção, a vontade de promover com todos os meios e de defender contra todas as insídias à vida humana, em qualquer condição e estado de desenvolvimento em que se encontre. Por tudo isso, a igreja condena como ofensa grave a dignidade humana e a justiça todas as atividades dos governos e de outras autoridades públicas que tendem a limitar por qualquer método a liberdade dos cônjuges na decisão sobre os filhos. Consequentemente, qualquer violência exercida por tais autoridades em favor da contracepção e até da esterilização e do aborto procurado é absolutamente de condenar e de rejeitar com firmeza, diz o Papa João Paulo II. Do mesmo modo, de reprovar como gravemente injusto o fato de, nas relações internacionais, a ajuda econômica concedida para a promoção dos povos ser condicionada a programas de contracepção, esterilização e aborto procurado. O que o Papa está querendo dizer com isso? Que existem países que, para mandar dinheiro para países pobres, coisa do demônio, né? Eles condicionam isso. A gente manda 50 bilhões de dólares para vocês, mas vocês têm que, né, esterilizar aí homens e mulheres. Então, o Papa João Paulo II já condenava isso, né? Bento XVI também condena isso, né? Então, a igreja, no seu verdadeiro magistério, traz essa... Aí alguém poderia perguntar, mas e o Papa Francisco? O Papa Francisco, quando fala, ele deixa sempre uma polêmica, né? Tem uma frase que diz, né? Não me recordo agora, mas quando ele diz, sabe aquela coisa, diz uma verdade, depois diz uma meia-verdade, e vai misturando tudo. Eu não gosto de tocar naquilo que ele fala acerca disso, não. Bom, encontrei aqui uma frase dele que não bate com a frase dos papas passados, né? Católicos não deveriam se reproduzir como coelhos. Entende? Isso, quando ele voltou de Manila, né, para Roma, dentro do avião, ele viu muita pobreza, né? E aí ele saiu com essa frase aqui que assanhou os católicos, revoltou muita gente quando ele disse isso. Isso foi lá por 2015, mas o povo esquece. Mas eu não vou entrar nessas coisas, não. Eu vou entrar nos ensinamentos, essa coisa de reproduzir como coelho, não sei o quê. Aí já não é coisa católica, né? Pensamento católico, não. Eu estou mostrando aqui o que Familiares Consórcio de João Paulo II e o Manivite também, né? De Paulo VI, dizem aqui. Então, a igreja, ela permite o chamado, como é o nome daquele método? Método Billis, né? É o método da ovulação Billis, o MOB, né? É um método considerado moralmente lícito, ou seja, permitido pela Igreja Católica para o planejamento familiar. Ou seja, a Igreja diz que esse método não gera nenhuma consequência espiritual ou física para a mulher. Então, a Igreja permite apenas esse método, que é essa questão do período de fecundação, que a mulher tem os períodos, né? E aí tem a tabelinha chamada, né? Tem aquela tabela. Quem faz deve saber, né? Esse negócio não entende nada. Mas existe esse método que a igreja permite, que as mulheres, com certeza, quem faz deve saber, né? Mas voltando aqui ainda o que o Papa diz, né, João Paulo II, a igreja está, sem dúvida, consciente dos múltiplos e complexos problemas que hoje, em muitos países, envolvem os cônjuges,
no seu dever de transmitir responsavelmente a vida. A igreja tem consciência das dificuldades das pessoas, da pobreza, etc. Reconhece também o grave problema do incremento demográfico, como se apresenta em diversas partes do mundo, e as relativas implicações morais. Implicações morais, né? A igreja considera, todavia, que uma reflexão aprofundada de todos os aspectos de tais problemas oferece uma nova e mais forte confirmação da importância da doutrina autêntica sobre a regulação da natalidade, proposta no Concílio Vaticano II e na encíclica Humani Vitae. Aí a gente parte para essa encíclica de Paulo VI, que diz o seguinte, agora já é Paulo VI que vai falar, viu? Em conformidade com estes pontos essenciais da visão humana e cristã do matrimônio, devemos, mais uma vez, declarar que é absolutamente de excluir, como via legítima para a regulação dos nascimentos, a interrupção direta do processo generativo já iniciado e, sobretudo, o aborto querido, diretamente procurado, mesmo por razões terapêuticas. É de excluir de igual modo, como o magistério da igreja repetidamente declarou, a esterilização direta, que é perpétua, que é temporária, tanto para o homem como para a mulher. Então, tem o método que tem homens que fazem, eu esqueço se tem esse nome, né? É uma esterilização, tanto da mulher como do homem, né? Mas no homem tem um nomezinho que dá. Talvez alguém escreva aí já e eu diga aqui. É que eu sentei aqui com o nome na cabeça, mas a gente vai ficando velho e vai esquecendo. Mas a igreja não permite nem A e nem B, nem para a mulher nem para o homem, né? A igreja permite, você quer ter um controle, assim, justo e que não fira Deus e nem as leis de Deus, aí você vai na tabelinha, né? Aí você vai na tabela, tem que ter as suas paciência, né? E se acalmar, né? Se acalmando que tudo se resolve. Vasectomia, o povo botou aqui o nome do bicho, é isso mesmo. Vasectomia, é os homens que fazem vasectomia, e as mulheres fazem acho que é ligadura de trompas, eu esqueci o nome, que eu sempre, desde pequeno, que eu escuto esse nome. Ô, piedade, minha Ave Maria, agora me preocupou essa catequese. Por quê? Porque eu fiz, e agora? Não sabia não? Não. Então vai dormir tranquila. Durma tranquilíssimíssima. Se você não sabia, pronto. Qual é o pecado que tu cometeu? Quem tem que ensinar para o povo, é a igreja tem que ensinar para o povo. Se a igreja não ensina, o povo não aprende. Aí eu tenho que vir aqui para explicar para o povo. Nós católicos, nós que pregamos, eu sou leigo, não sou padre, mas os padres devem, a igreja deve falar. Ah, Pedro, mas existe documento, tá? 99% dos católicos não sabem que existe esse documento. Esses dois documentos que eu estou lendo, 99% dos católicos do Brasil não sabem que existe esse documento. Aí a pessoa vai. Aí tem políticos, por exemplo, eu vi muito isso aqui na Bahia, para ganhar voto. Eita, que enchia o carro de mulher, levava para a Feira de Santana, para Salvador, e capava tudo, né? A conversa era essa. Vai lá, capô. É uma expressão que usa aqui na roça, né? O pessoal fala assim. Mas iriam esterilizar as mulheres. Muitos vereadores ganharam muitos votos. O pessoal pensando que estava fazendo coisa boa, né? Existem os métodos também de remédio que também a igreja não permite, né? Se você usa esses métodos, um casal usa esses métodos condenáveis pela igreja, então essa pessoa não pode comungar. Então como é que você casou e não quer ter filho? É aquilo que eu já expliquei na catequese sobre nulidade matrimonial. É nulo o casamento, não tem validade o casamento onde um casal, né, que se casaram, assim, contraíram o matrimônio, eles, digamos, eles sonham em ter filho.
E no tempo do namoro, ela também disse que tem vontade de encher a casa. Igual a dona Malha, minha mãe. Teve 19. Nós somos 14 vivos. Então, você observa que o rapaz queria ter filho, a namorada prometeu que gostaria de encher a casa, mas depois casou, passou 1 ano, não vê ninguém, 2 anos, não vê ninguém, 3 anos. O cara disse, será que eu estou com algum problema? Né? Estou cuidando da minha tarefa e não estou vendo resultado? Entendeu o que eu estou falando, né? Estou fazendo minha tarefa e não estou vendo resultado. Aí o cara fica assim, me lá, meio cá. Aí a sujeita resolve ir para a terra da mãe. O marido ficou em casa só, ela foi para a terra da mãe. Aí o marido disse, eu vou fazer uma limpeza em casa, fazer uma surpresa para a mulher, né? Vou arrumar o guarda-roupa dela, a parte dela, vou limpar tudinho, botar um cheirinho aqui nas roupas. E quando ele está lá fazendo a limpeza, ele puxa uma gaveta e descobre lá um pacote de remédio. Dos remédios que a mulher toma para não parir, para não engravidar. Aí ele descobre que ela estava tomando remédio escondido, Aí quando ela volta, ele pega o pacote de remédio e mostra para ela. Mas você falou que queria ter filho? Deus me livre. Tem uns que falam assim, Deus me livre. Não gosto de criança. Mas quando tu namorava comigo, tu dizia que queria. Ah, mas isso foi naquela época. Eu falei porque a gente estava namorando, tu estava todo empolgado, né? Querendo ter filho, eu tinha que dizer isso mesmo. Ou seja, ele foi enganado por ela. E se ele foi enganado por ela, esse casamento não tem validade. Ou seja, o sujeito pode entrar com um processo de nulidade e a igreja vai declarar que não houve matrimônio válido. Desmancha o nó e ele pode arrumar uma outra namorada legalmente e se casar legalmente na igreja. Porque o primeiro casamento não tem validade se a mulher fizer isso. Estou dando um exemplo que eu explico também aqui, ó. Eu estou explicando tudinho, meu filho. Eu estou explicando, né, pensamento de Pedro Regi. Eu estou explicando doutrina da igreja. Você pode mostrar essa catequese para qualquer autoridade da igreja que vai dizer, não, ele ensinou o que é certo. Porque eu botei aqui nesse livro o que é certo, que a igreja ensina. Entende? Então, a gente deve procurar fazer a coisa de forma corretíssima para não ofender a Deus. Mas deixa eu pegar uma carona aqui também no documento de Paulo VI. Paulo VI vai dizer o seguinte aqui. Não se pode invocar como razões válidas, presta atenção, para a justificação dos atos conjugais tornados intencionalmente infecundos, o mal menor. Aí eu acabo de dizer assim, mas isso aí é um mal menor. Mas que mal menor, criatura? Mas é melhor evitar filho do que ter filho e não... O que é pior? Né? Botar filho no mundo e não poder criar ou tomar um remedinho? O pior é tomar um remedinho. Se você está querendo evitar por questões, a igreja explica aqui nesses 2 documentos, que eu vou postar, eu vou colar já aí no comentário. É só você ir pelo método que a igreja ensina. Então, essa coisa de se encher de remédio, usar esses métodos que a igreja condena, aí, meu filho, aí tá por fora. Então, existem os meios terapêuticos, presta atenção. A igreja, por outro lado, não considera ilícito, ou seja, não considera ilegal o recurso por meios terapêuticos verdadeiramente necessários para a cura de doenças do organismo, ainda que daí venha a resultar um impedimento, mesmo previsto a procriação, desde que tal impedimento não seja, por motivo nenhum, querido diretamente. Poxa, Pedro, tu falou, não entendi nada. Pois eu vou debulhar para tu. O que a igreja está dizendo aqui, nesse parágrafo aqui, é o seguinte, no parágrafo 15, né, desse documento de Paulo VI. Que, digamos, você precisa usar alguns meios terapêuticos, né, para curar uma doença. Você tem uma doença, sei lá, qualquer doença. E você vai usar
um remédio para curar aquela doença. Mas esse remédio para curar aquela doença pode deixar você infértil, que fala, né? E aí? Aí a igreja diz aqui que, nesse caso, é lícito. Agora, se a pessoa diz assim, não, eu vou aproveitar, né? Vou aproveitar, porque aí eu fico bom de uma doença e evito ter filho. Aí é pecado. Então, você vai usar um remédio para ser curado ou curada de uma doença. Se esse remédio provocar esse problema, aí você não tem culpa. Compreende? É nesse sentido que a igreja está explicando. Agora, não se pode invocar situações, né, meios, né, como desculpa. Porque não pode isso, porque não pode aquilo? Não. Se você não quer ter filhos por razões, sei lá, que só você entende, então, para evitar, a igreja só recomenda esse método chamado bilis. Pronto. Fora esse, qualquer um outro, a igreja não permite. Aí pedir agora. Agora, diga para seu marido que tenha paciência. Pronto. Diga a ele que se aquete, que tenha paciência. E pronto. A não ser que ele queira encher a casa de filho. Bênção de Deus. Mas, usando este método, né, respeitando os períodos, né, da mulher, então, a igreja permite. Fora isso, não tem conversa. Né? É bom ensinar também para os filhos e para os netos, quem tem, a importância do 6º mandamento, né? Vai ensinando para que os jovens aprendam. Porque aí evita-se muita coisa que pode trazer prejuízo físico e também espiritual. Bom, esses documentos que eu trouxe aqui hoje, que são bem interessantes, são 2 documentos. Então, a gente pode dizer que a Igreja Católica, a verdadeira Igreja de Jesus, né? Não estou falando de malandros que dão opiniões pessoais e acham que isso é doutrina da Igreja Católica. Porque tem padre por aí e etc., que dizem coisas. Mas não, esqueça esse mais. Tem que ser o que a igreja ensina, o que a igreja sempre ensinou. Não pode se curvar, né? Quer dizer, a Igreja Católica não aprova o controle de natalidade pelo Estado. Não, a igreja não aceita isso. Então você vê, por exemplo, no período do carnaval, né? Carnaval. São milhões de preservativos distribuídos. Acaba chegando nos postos ali mesmo, no circuito, que fala no circuito do carnaval, eu já vi na televisão. Aí os cabas vai para lá e me dê uns preservativos, menino. E o caba quer fazer as bagaceiras no meio da rua mesmo. Entende? E quem é que dá? Né? Os políticos saem distribuindo para o povo fazer ousadia aonde quiser. Então isso aí está errado. A igreja condena, né? Ô Pedro, e o uso do preservativo, a igreja diz o quê? Condenado pela igreja também. Estou lhe dizendo, a vida é sua, você faz o que você quiser. É problema seu. Estou ensinando aqui o que a igreja ensina dentro da sua verdadeira doutrina. Aqui não é opinião de Pedro Regis, não é opinião de fulano nem de Beltrano. É o que a igreja ensina, né? Claro que o esposo, a esposa tem... A igreja respeita o direito, né? Do número ideal de filhos. A igreja vai respeitar. Mas, para não ferir a lei divina, a igreja, na sua inteligência, né? Vai e aceita, descobre esse método, que é o método Bilis, para ofertar aos católicos que queiram botar freio e controlar o número ideal de filhos
que possam ter. Então, fora esse método, nenhum outro que eu conheça, se tem algum que eu ainda não conheço, mas só tem esse que a igreja permite. Era isso que eu queria dizer aqui hoje, na catequese de hoje. Você passe isso adiante, né? Passe essa informação. Agora já fechei aqui. Várias pessoas, não sou Madalena dela, me perguntou isso, mas várias pessoas me perguntam, né? Tanto de me perguntar lá no passado que eu resolvi colocar esse assunto no livro Igreja Católica Esplendor da Verdade, né? Para as pessoas terem uma noção do que a igreja ensina. Agora, como eu prometi, deixa eu colocar aqui, está no site Apelos Urgentes. Esse primeiro link que eu vou colocar aqui para vocês está no nosso site, tá? Aqui, a igreja, João Paulo II, ele diz, por exemplo, como católico, né? Essa questão da comunhão, tudo isso está explícito nesse documento. E tem este outro de Paulo VI, muito interessante também, que eu estou colando para vocês. Se vocês quiserem ler, está aqui, aí nos comentários. Que você tenha uma semana abençoada por Deus, por Nossa Senhora, que o Espírito Santo de Deus ilumine a todos nós, que a gente possa viver bem a nossa fé e nosso compromisso de amor com Jesus. A gente se encontra às 15h para o nosso texto da misericórdia. Então, em suma, resumindo, a igreja não permite esses métodos que são apontados pela ciência, por políticos, para controle de natalidade. Os grandes papas da igreja, ensinando a verdade da doutrina, condenaram esses métodos ofertados pelos homens de forma errônea, mas a igreja traz, pelo menos esses 2 documentos eu trouxe aqui hoje para mostrar para vocês o que a igreja pensa e ensina a esse respeito. Então, vasectomia para os homens, ligadura de trompas para as mulheres são condenáveis pela Igreja Católica. Mesmo que o sujeito diz assim, eu vou fazer a vasectomia, depois eu desfaço, porque parece que tem um negócio aí que o cara faz essa capação aí, né? E depois volta de novo. A igreja condena. Esses métodos que levam a pessoa à mutilação é condenado pela igreja. Então, essa forma, qualquer forma de mutilação no corpo é condenada pela igreja. Eu falo também aqui, viu? Tudo isso eu trago nesse livro para ensinar os católicos aquilo que a igreja ensina. Então, a igreja condena esse tipo de mutilação, porque a vasectomia é uma forma de mutilação, a ligadura de trompa, a esterilização das mulheres é uma forma de mutilação que a igreja condena. A única mutilação, que eu testo esse exemplo no livro, que a igreja permitiria, que não seria pecado, seria, digamos, você está dentro de um prédio de 15 andares e o prédio pega fogo. Então você vai morrer se você não sair dali imediatamente. Só que por um descuido você se enganchou no ferro e o ferro entrou na sua mão e você não tá conseguindo sair, né? Você não consegue tirar sua mão dali, mas o fogo está comendo. E aí vem, você vai morrer. E se uma pessoa chegar lá e cortar a tua mão? Pá! Não é mutilação? É. Seria pecado? Não. Estou dando um exemplo bem doido, sabe? Bem doido aqui agora. Mas aí não seria, porque seria para salvar a vida de alguém que vai morrer. Então, aí a pessoa vai perder os dedos, sei lá, alguma parte será mutilada, mas ele vai escapar. É um exemplo bem pesado, mas é esse pesado que eu quis dar para vocês e que tá aqui. Eu acho que está aqui no livro, ou eu escrevi algum artigo para publicar em algum jornal, não lembro mais, mas eu lembro que eu dei esse exemplo em algum lugar. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora. Vamos rezar pedindo à Mãe de Deus que nos abençoe, ao glorioso São José também. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por aqueles que não recorrem a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem, meus irmãos. Fiquem com Deus até às 15h, se Deus quiser.